Então vamos lá, vamos começar. Hoje é dia 16/8, matemática. Hoje a gente vai falar sobre multiplicação de matrizes. A gente vai aprender a multiplicar matriz com outra matriz. Então coloque aí o título: multiplicação de matrizes. O objetivo da aula de hoje é pegar uma matriz e multiplicar com uma outra matriz. Na última aula que nós tivemos, eu multipliquei só um número por uma matriz. Agora não. Nós vamos multiplicar uma matriz com outra matriz. Esse é o objetivo da aula, tá bom? Vamos começar. Bem, eu vou escrever aqui, número 1, dadas as matrizes, calcule os produtos. Lembrando, toda vez que eu falar produtos para vocês, eu estou falando em multiplicação, tá bom? Então eu tenho uma matriz 1, 2, menos 3, 4, multiplicada pela matriz 0 e 1, 3 e menos 5. Copie, você vai aprender a multiplicar uma matriz com outra matriz agora, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer para multiplicar a matriz com outra matriz vai ser a seguinte: você vai dizer para mim qual é o tipo da matriz que você tem. Essa matriz, lembra? Ela tem duas linhas por duas colunas. E a outra matriz? Também duas linhas por duas colunas. Eu escrevi 2 por 2, duas linhas por duas colunas, tá bom? Posso falar ordem 2, sempre que a matriz tiver o mesmo número de linhas e colunas. Posso dizer que ela é quadrada de ordem 2. Só para lembrar, matriz quadrada é aquela que tem igual número de linhas e colunas. Então, posso dizer matriz quadrada de ordem 2. Qual é o número de linhas da primeira matriz? 2. E o número de colunas? 2. Agora, qual é o número de linhas da segunda? 2 linhas. E colunas também 2. Sempre que o número de colunas da primeira matriz foi igualzinho ao número de linhas da segunda, sempre que o número de colunas da primeira, duas colunas, foi igualzinho ao número de linhas da segunda matriz, duas, pode multiplicar. O resultado você vai encontrar. E esse resultado vai ser dado pelos extremos. Olha os extremos. 2 por 2. Quer dizer que a minha resposta também vai ter duas linhas e duas colunas. A gente vai ficar falando sobre isso até vocês se acostumarem. Agora, como é que eu multiplico matriz? É assim, linha com coluna. Você deve multiplicar a primeira linha com todas as colunas da outra matriz. Após multiplicar a primeira linha da minha primeira matriz com todas as colunas da segunda, você desce para a segunda linha e multiplica a segunda linha da primeira matriz com todas as colunas da segunda matriz também. Então, quem manda é a linha. Faça assim, Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. 1 vezes 0, 0. Mais
ainda falta multiplicar quem? Segundo da linha com o segundo da coluna. 2 vezes 3, 6. Ah, espera aí. Você vai multiplicar o primeiro da linha com o primeiro da coluna. Beleza. E o segundo da linha com o segundo da coluna. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a primeira linha com a segunda coluna da outra matriz. Você deve multiplicar a primeira linha com todas as colunas da outra matriz. Como que você faz? Ah, é o primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. 1 vezes 1, 1. Mas ainda falta multiplicar quem? Segundo da linha vezes o segundo da coluna, o segundo vezes o segundo. 2 vezes menos 5, menos 10. Beleza, vou fechar o parênteses. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou descer para a segunda linha e vou multiplicar com todas as colunas da outra matriz. Devagarzinho você vai fazer primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. Menos 3 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Mas ainda falta, segundo da linha vezes o segundo da coluna. 4 vezes 3, 12. Ah, espera aí. Agora é a vez de multiplicar a segunda linha pela segunda coluna da outra matriz. Eu multiplico a linha com todas as colunas da outra matriz. Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mas ainda falta multiplicar quem? O segundo da linha vezes o segundo da coluna. 4 vezes menos 5, menos 20. Então, de novo. Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mas ainda falta. Falta quem? Segundo da linha vezes o segundo da coluna. 4 vezes menos 5, menos 20. Agora, está vendo o quadro? A gente vai terminar o cálculo fazendo as continhas que estão bem aqui. Arrumar um espaçozinho, colocar a resposta final aqui, tá bom? Só somar. 0 mais 6, 6. Devo 10, menos 10, paga 1 agora. Se você deve 10, saldo negativo de 10, paga 1 agora. Você vai ficar devendo 9, menos 9. 0 mais 12 é 12. E menos 3, menos 20. Devo 3, devo 20. No total eu devo 23, menos 23. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, terminamos aqui o primeiro exemplo de multiplicação de uma matriz com uma outra matriz. Vamos fazer mais, tá bom? Copie a letra B e vamos fazer a letra B como exemplo também. Em primeiro lugar, eu quero que você me diga qual é o tipo de matriz que eu tenho aqui. Eu tenho a matriz com uma linha, 2 linhas, 3 linhas. 3 linhas por quantas colunas? 1, 2. 2 colunas. Concorda comigo? 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Então, ela é do tipo 3 por 2. Sempre eu falo na linha para depois falar o número de colunas. E essa daqui, de que tipo é essa matriz? 1, 2 linhas por 1,
duas colunas. O número de linhas é igualzinho ao número de colunas. Sempre que isso acontecer, eu posso falar matriz quadrada. Nesse caso, de ordem 2. Se eu tivesse 3 linhas e 3 colunas, aí seria quadrada de ordem 3. E se fossem 4 linhas e 4 colunas? Quadrada de ordem 4, tá bom? Detalhe, qual que é o número de colunas da primeira matriz? 1, 2. Qual é o número de linhas da segunda matriz? 1, 2. Perceba que o número de colunas da primeira, 1, 2, é igualzinho ao número de linhas da segunda. Sempre que isso acontecer, pode multiplicar as matrizes que você vai achar o resultado. Os centrais são iguais. Dica: o resultado vai ser dado pelos extremos. A minha resposta vai ter 3 linhas por 2 colunas. Vamos ver se isso é verdade? Não copie, depois você volta o vídeo e copia, tá? Você que está em casa. Eu multiplico linha por coluna. Como é que eu faço isso? Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. O primeiro vezes o primeiro. 1 vezes 2, 2. Mas ainda falta. Falta o quê? Falta multiplicar o segundo da linha com o segundo da coluna. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então deixa eu ver. Eu multiplico o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. O que eu faço? Agora, cuidado, você deve multiplicar a mesma linha, a primeira linha, com a segunda coluna da outra matriz. Quem manda é a linha. Você tem que multiplicar a primeira linha com todas as colunas da outra matriz. Faça assim, fácil. Primeiro vezes o primeiro. Primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mas ainda falta. Falta o quê? Multiplicar o segundo da linha com o segundo da coluna. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Agora o que você vai fazer? Eu vou descer para a segunda linha e vou multiplicar com as 2 colunas da outra matriz do mesmo jeito, assim, ó. Primeiro da linha, primeiro da coluna. 0 vezes 2. Todo número multiplicado por 0 é 0. Mas ainda falta segundo da linha vezes o segundo da coluna. O segundo vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. Eu já posso descer para a terceira linha? Não, porque você deve multiplicar essa mesma linha pela segunda coluna da outra matriz. Quem manda é a linha. Multiplique a linha por todas as colunas da outra matriz. Primeiro vezes o primeiro. 0 vezes menos 3 é 0. Mas ainda falta segundo da linha vezes o segundo da coluna. 2 vezes 2, 4. Agora você vai fazer o quê? Agora eu desço para a terceira linha e multiplico a terceira linha com todas as colunas da outra matriz. Primeiro vezes o primeiro. 4 vezes 2, 8. Mas ainda falta segundo da linha vezes o segundo da coluna. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. O que você vai fazer? Eu multiplicar essa mesma linha com a última coluna da matriz. Primeiro vezes o primeiro. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Mas ainda falta
Segundo da linha vezes o segundo da coluna, menos 5 vezes 2, menos 10. Agora é só continha, agora é a parte mais fácil. Vamos ver por quê? Está escrito menos 8, você deve 8 e paga 2. Você ainda vai ficar devendo 6, menos 6. Pense em dinheiro que você não erra. Menos 3, menos 4, está escrito, eu devo 3, mas amanhã eu vou ficar devendo 4, lascou tudo, no total eu estou devendo quanto? 7. Então, menos 7, está acumulando dívida. Aqui está escrito 0 mais 8 é 8, 0 mais 4 é 4, aqui está escrito, devo 20, saldo negativo de 20, paga 8, você ainda vai ficar devendo? Menos 12. Isso, menos 12. Aqui eu estou bem ruim, porque eu devo 12, mas amanhã ainda vou ficar devendo 10. No total da dívida acumulada é menos 22. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Olha a resposta, como a gente já previa. A resposta vai ter realmente 3 linhas por 2 colunas. Confere. 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Copie. Copie então a letra C. E vamos calcular aqui. Essa letra C, deixa eu dar uma conferida. Ela possui a primeira matriz 1, 2, 3, 4 linhas por 1, 2, 3 colunas. Tudo bem? Agora a segunda matriz, ela tem 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 1, 2 colunas. Será que dá para multiplicar essas matrizes? Vamos ver? Perceba que o número de colunas da primeira matriz é 3. 1, 2, 3. Perceba que o número de linhas da segunda matriz também é 3. 1, 2, 3. Quando se igualarem os termos centrais, pode multiplicar. Você vai achar o resultado. Depois eu faço uma em que a gente não consegue multiplicar, tá bom? Quando os centrais forem diferentes, a gente não vai conseguir. Depois eu mostro para vocês um exemplo. E o resultado vai ser como? Olha aqui. O resultado vai ser de 4 linhas e 2 colunas. Será que vai ser mesmo? Comecem e me ajudem aí. Linha vezes coluna. Sem sofrimento. Você fala primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro, para não complicar. 0 vezes 1, 0, mais ainda falta segundo vezes o segundo, menos 1 vezes 4, menos 4, mais ainda falta quem? O terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, combina terceiro com terceiro, 2 vezes 5, 10. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar essa mesma linha com a segunda coluna, não vai descer ainda não. Quem manda é a linha. Multiplique a linha com todas as colunas da outra matriz. Primeiro vezes o primeiro, 0 vezes 0 é 0, mais segundo vezes o segundo, menos 1 vezes 2, menos 2, mais ainda falta terceiro da linha, vezes o terceiro da coluna, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora sim, você fecha e fala assim, agora eu vou multiplicar a segunda linha por todas as colunas da outra matriz. Faça fácil.
Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro, combina, menos 3 vezes 1, menos 3, mais o segundo vezes o segundo, segundo da linha, segundo da coluna, 1 vezes 4, 4, mais terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, 4 vezes 5, 20. Ah, eu não posso dar bobeira, hein? Eu tenho que multiplicar essa mesma linha com a segunda coluna. Primeiro vezes o primeiro, menos 3 vezes 0 é 0. Mas ainda falta quem? Segundo da linha vezes o segundo da coluna, 1 vezes 2, 2. Mais terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, 4 vezes menos 1, menos 4. Agora você vai fazer a mesma ação. Você vai descer agora para a terceira linha e repetir todo o processo. Primeiro da linha, primeiro da coluna, 5 vezes 1, 5, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna, 3 vezes 4, 12, mais terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, 0 vezes 5, 0. 0 vezes qualquer valor é 0. Agora, multiplique essa mesma linha com a segunda coluna fácil. Primeiro vezes o primeiro, 5 vezes 0 é 0. Mais segundo da linha vezes o segundo da coluna, 3 vezes 2, 6. Mais terceiro da linha, multiplico com o terceiro da coluna, 0 vezes qualquer valor é 0. Para finalizar, você vai descer para a última linha e repetir o mesmo processo. O primeiro vezes o primeiro, 1 vezes 1, 1, mais ainda falta segundo da linha, segundo da coluna, combina segundo com segundo, 4 vezes 4, 16, mais ainda falta terceiro da linha, terceiro da coluna, 5 vezes 5, 25. Primeiro vezes o primeiro, 1 vezes 0 é 0. O segundo da linha, segundo da coluna, 4 vezes 2, 8. Terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, ainda falta 5 vezes menos 1, menos 5. Agora é a parte mais fácil, em que você vai fazer as somas aí. Faça as somas, então. Antes de você copiar, aqui está escrito 10 menos 4 dá 6. Aqui está escrito menos 2, devo 2, devo 2, devo 4, menos 4. Aqui você tem 20 mais 4, 24, 24 menos 3 dará 21. Aqui você tem saldo negativo de 4, devo 4, paga 2 agora, vou ficar devendo 2, menos 2. 5 mais 12, ganhei 5, ganhei 12, ganhei 17. 0 mais 6 é o próprio 6. Aqui está escrito 25 mais 16. 5 mais 6 dá 11, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 41 mais 1, 42. E aqui você tem 8 menos 5, 3. É para ser a parte mais fácil esse final. Qual é a resposta? Vê se você percebe. A resposta é dada pelos extremos. A resposta terá 4 linhas por
por 2 colunas, tá bom? Copie, faça as anotações, tenta fazer de novo, tá? Até mais, tchau, tchau.